Pedimos e confiamos no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, recebamos o presbítero Davi. Igreja amada, paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por estar neste lugar? Digam glória a Deus. Irmãos, que alegria poder uma vez mais estar neste lugar, nesta casa. Quero honrar a Deus pela vida do pastor Moisés, por este convite, a todo o ministério, pastor Antônio, meu amigo. Quero externar minha gratidão, meu carinho, minha admiração ao pastor Iris. Pastor Iris que contou essa história acerca do meu avô. Eu tenho muita admiração, muito respeito, muita gratidão pela vida do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e que o Senhor deixou como legado para que nós que viéssemos depois dessemos continuidade. Meu pai tem muito carinho, muita apreciação pela vida do Senhor. Ele sempre fala, se deixar todo dia ele fala do Senhor, ele fala da admiração que ele tem pelo carinho. Então pode ter certeza que a insistência que o Senhor teve valeu a pena. Eu me lembro quando eu ainda criança, eu ia nas igrejas onde Engenheiro Pedreira ia abrindo as subcongregações, e o pastor Iris, em todas as pedras fundamentais, o pastor Iris estava. Na Grande Iguaçu, Rua 12, eu era pequenininho, ficava correndo, irmão, não entendia nada. As crianças ficavam só correndo, eles dando a benção. Só que temos foto, e eu me lembro muito bem de todas as vezes que o Senhor foi. A vez que o Senhor foi, quando meu avô ficou doente também. Sou grato a Deus por tudo aquilo que o Senhor fizera pela minha família, pela minha casa. E eu quero dizer para o Senhor que eu estou muito nervoso com a presença do Senhor aqui. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. De verdade, irmãos, eu estou muito grato. Se eu só pegasse o microfone, lesse o texto, entregasse o microfone, eu já estaria satisfeito de ter vindo aqui nesse lugar, porque eu estou muito feliz, de verdade. Também quero externar minha gratidão ao meu amigo Adilson, que me acompanhou, ao Davi, Isaías. Deus abençoe. Muito carinho também pela vida de vocês. Muita gratidão por tudo. Irmãos, carta aos Efésios, capítulo de número 6, justificando a ausência da minha esposa. Minha esposa está grávida, com 8 meses, partindo para o 9º, chegando pertinho. Então, esses últimos dias, ela tem passado muito mal. Então, ela já está para ganhar. Eu acho que a criança vai antecipar, porque ela está mexendo muito. E a outra vez que eu estava agendado, a Thalita passou mal, eu tive que ir para a emergência com ela. Está tudo bem, ocorreu tudo bem, só que eu liguei para o pastor Moisés, pedi a bênção dele, e o Senhor nos deu essa oportunidade de voltarmos aqui e pregarmos a palavra do Senhor. E eu estou feliz por isso. Por causa disso, ela não está me acompanhando hoje. Mas eu creio que na próxima oportunidade ela vai vir e já vai vir com a nossa filha no colo também. Amém? Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes da treva desse século e contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tome teu assento, por gentileza. Glória a Deus. Todo mês de oração, falando acerca do tema da carta aos Efésios, capítulo de número 6, o Senhor ministrara algumas coisas ao meu coração acerca desse texto, e eu quero compartilhar com a igreja. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, um homem muito usado por Deus e muito bem direcionado por Deus às cidades, os lugares aonde ele for pregar e ensinar acerca da graça e do amor de Deus. E nós sabemos
que a carta aos Efésios é uma carta que o apóstolo Paulo ele vai escrever agora quando ele estava preso. E nós entendemos que Deus ele deu uma missão a Paulo. E mesmo Paulo preso, ele entende que a sua missão ela não pode parar. Independente do ambiente onde ele estivera, aquilo que o Senhor colocara para fazer não poderia parar. E o apóstolo Paulo, mesmo assim, começa a escrever cartas como uma forma de evangelização. E quando nós abrimos a nossa Bíblia em Atos, capítulo 18, nós vamos entender que o apóstolo Paulo ele tinha um carinho especial pelo povo de Éfeso. O apóstolo Paulo ficou algum tempo pregando nessa cidade, ensinando acerca de tudo aquilo que era verdade, que era verdadeiro e que era necessário para que aquele povo conseguisse permanecer firme, constante e sempre abundante na obra de Deus. Só que como tudo na vida, o período em que Paulo foi direcionado para aquela cidade para ensinar, pregar, amar, passou. E quando o apóstolo Paulo se afasta daquela cidade ela começa a cometer alguns erros. Aquela cidade ela começa a tomar alguns rumos diferentes. Como tudo na nossa vida, às vezes que nós temos um objetivo e às vezes acontece alguma circunstância, vem alguma adversidade e nos tira do foco, nos tira do objetivo onde nós estamos. E agora nós vamos entender que o apóstolo Paulo ele vai escrever essa igreja com a necessidade de correção e alinhamento, porque o apóstolo Paulo entende que aquela cidade, que aquele povo precisava viver uma vida de santidade, uma vida alinhada. Eles precisavam ter um estilo de vida com Deus, eles precisavam ter uma rotina de vida com Deus. Porque muitas das vezes o pensamento ia para longe, o pensamento ia para cá, para lá, e muitas das vezes a vontade própria tomava conta de nós e meio dentro do pecado deles, e eles começavam a cometer pecados, começavam a cometer coisas que não era do agrado de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo agora ele vai escrever essa carta, ele vai escrever essa carta com esse objetivo de correção. Tanto que quando nós abrimos a Bíblia e entramos na carta, nós vamos ler que no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele vem trazendo acerca da doutrina da fé, ele vem trazendo acerca do conteúdo teórico, daquilo que eles precisavam entender, dizendo que Deus tinha um escolhido, até mesmo antes deles pensarem que eles existiriam, Deus já havia escolhido. Ele vem apresentando uma graça, ele vem apresentando um amor de Deus, ele vem dizendo tudo aquilo que era teórico para a doutrina da fé. Só que quando passa do capítulo de número 3, ele vai começar a trazer os exemplos práticos, a exortação, a doutrina prática, não só a doutrina teórica, e aí ele vai começar a trazer alguns desenvolvimentos daquilo que ele precisava tratar com a igreja. No capítulo de número 4, nós vamos entender que ele vai trazer agora acerca do corpo, trazendo um envolvimento e nos fazendo entender que nós fazemos parte de um só corpo. O irmão que está do teu lado faz parte do corpo de Cristo. O irmão que está na tua frente faz parte do corpo de Cristo. Mas, Davi, às vezes eu não sou simpático a ele. Às vezes eu não gosto muito. Ele fez alguma coisa para mim, irmão. Você gostando ou não gostando, ele faz parte do mesmo corpo que um dia Jesus vai voltar para buscar e levar para morar com ele no céu. Só que o apóstolo Paulo, ele está entendendo que o povo de Efésios, os Efésios, o povo de Éfeso, está vivendo uma fase meio morna, irmão, meio que dormindo, tanto que no capítulo 5 ele vai dizer, ó, desperta, tu que dorme, porque vive na sonolência. O povo está vivendo na sonolência. O apóstolo Paulo partiu, e aquilo que o apóstolo Paulo deixou de ensinamento ainda está lá. Mas às vezes é diferente, irmão. Quando tem alguém do teu lado dizendo assim, ó, não faz, não faz, não faz, não faz, faz assim, faz desse jeito, anda naquela direção, volta para cá. Mas vão ter vezes que nós vamos precisar tomar decisões sozinhos. Vão ter vezes que não vai ter alguém do nosso lado para dizer, vai para lá e vai para cá. E a única coisa que vai nos guiar é o Espírito Santo que mora dentro de nós. Só que dentro do próprio capítulo de número 5, ele vai dizer, olha, não vos embriagueis com vinho, porque traz discórdia. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa eu revelar algo para a igreja.
não tem vitória vazio. Não tem vitória vazio. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Davi, mas por que você está pregando acerca disso se o tema é no capítulo 6? É para você entender que nós estamos numa guerra constante entre carne e espírito. Dentro da igreja estamos em carne e espírito. Lá na rua nós estamos em carne e espírito. E deixa eu te dar uma notícia: quem você alimenta mais, quem você se relaciona mais, vai ganhar no dia da guerra. Porque a guerra se apresenta todo dia. De manhã ela se apresenta, de tarde ela se apresenta, à noite ela se apresenta. Só que se o teu corpo não está cheio do Espírito, ele vai estar cheio de outra coisa. É por isso que nós vivemos um tempo difícil. Porque tem pessoas que escolheram não se encher do Espírito, mas se enche de mentira, se enche de pornografia, se enche de avareza, de inveja. Por quê? Porque o teu corpo tem a necessidade de estar cheio de alguma coisa. A tua mente vai pensar alguma coisa, você querendo ou não. Só que eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Eu louvo ao Senhor por este culto. Eu louvo ao Senhor por essa igreja. Por quê? Porque nessa igreja tem alguém pregando, dizendo para você: alimenta o Espírito, alimenta o Espírito. De dia, alimenta o Espírito. De tarde, alimenta o Espírito. De noite, alimenta o Espírito também. Porque quando o nosso espírito está alimentado, a nossa mente está cheia de Deus. Satanás lança as setas, lança tudo, mas nós estamos cheios de Deus. Dentro dessa guerra espiritual que você vive dentro da tua casa, alimente o teu espírito. Dentro dessa guerra espiritual que você vive dentro do teu casamento, alimente o teu espírito. Dentro dessa guerra espiritual que você vive dentro do teu trabalho, alimente o teu espírito. Só que aí nós partimos para o capítulo de número 6. E quando nós partimos para o capítulo de número 6, o apóstolo Paulo vem advertindo acerca de algumas coisas. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Honrar o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Vai dizer acerca dos pais, dos servos e dos senhores. Só que eu quero pular para o versículo de número 10, que é o tema proposto para esse trabalho de oração. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Irmãos, quando falamos acerca de revestimento, falamos acerca de nos revestirmos todos os dias do próprio Cristo. Existem duas formas de armadura. Nós vamos entender que o apóstolo Paulo ele traz o exemplo aqui como de armadura de um soldado romano. Só que existem duas formas. Existe a forma daquilo que é visível. É eu colocar um soldado aqui com uma armadura. Você vai ver aquilo que ele está fazendo. E você pegar essa armadura e colocar sobre você. Você está protegendo o seu corpo físico. Só que quando o apóstolo Paulo fala do revestimento aqui da armadura, ele fala acerca do revestimento espiritual. É algo que nós não vemos, mas precisamos ter fé para colocar em prática, que é trazermos aquilo que Deus tem para nós todos os dias. E o texto é claro em dizer que revesti-vos de toda a armadura de Deus. A Bíblia poderia ter dado parênteses aqui, ou colocado uma vírgula e colocado assim: pode deixar o capacete de fora, deixa a couraça da justiça fora. Não, revesti-vos de toda a armadura. E logo depois você entende, porque o texto vai dizer: porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A tua luta não é contra o teu marido. A tua luta não é contra a tua esposa. A tua luta não é contra o teu filho.
Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar batendo cabeça e lutando de forma errada dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida. Não é ele, é aquilo que domina a vida dele. É aquilo que ele está cheio, que domina as atitudes, a mente, o andar, o falar, o pensar, o agir. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Com carinho, olha para quem está do teu lado, só olha. Dá um sorriso para ele. Dá um sorriso para ela. Fala assim: a minha luta não é contra você. A minha luta não é contra você. Quando nós entendemos que nós precisamos estar unidos em Deus para combatermos aquilo que nos persegue do lado de fora, irmão, teremos uma igreja mais forte. Porque ele vai dizer no texto: mas contra os principados, 1, potestades, 2, príncipe das trevas, 3, hortes espirituais da maldade, 4. Deixa eu dizer uma coisa para você: o ataque do inimigo é organizado de 4 formas diferentes. O diabo não brinca de ser diabo. Mas o problema é que às vezes a gente como igreja, a gente brinca de ser igreja. A gente não consegue organizar a nossa rotina de oração. A gente não consegue organizar a nossa rotina de jejum. A gente não consegue organizar a nossa rotina de palavra. A gente não consegue organizar a nossa vida com rotina para buscar ao Senhor. Mas deixa eu te dizer algo: o inimigo, ele está montado, organizado para tentar fazer você parar. Mas existe uma promessa e uma palavra sobre a tua vida hoje. Tem revestimento chegando para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E aí nós vamos entender: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Irmão, isso aqui é muito sério. Eu amo pregar sobre Paulo, eu amo pregar sobre as cartas, sou apaixonado, irmão. Eu estava mostrando para o Adilson vindo no carro, eu tenho 3 caderninhos de pregação, irmão. Tem pregação que eu nunca preguei, mas é Timóteo, é Efésios, é Atos, é Coríntios, é Romanos, eu amo. Só que é muito sério pregar também sobre as cartas, porque nos traz uma responsabilidade, irmãos. Uma responsabilidade sobre aquilo que nós vamos levar e aquilo que nós vamos viver a partir daquilo que nós levamos. Porque o dia mau vem. Vem ou não vem? O dia difícil vem ou não vem? Só que ele não avisa quando vem. O apóstolo Paulo não diz: o dia mau vem no dia dos finados. O dia mau vem no dia do luto, não. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo: o dia mau vai vir no dia do carnaval. O dia mau vem no dia da Páscoa. Ele não está dizendo o dia que vem, mas o dia mau vem. Só que quem é que está preparado para receber uma notícia do dia mau, irmão? Quem é que está preparado para receber a notícia do dia mau, irmãos? Quem é que está preparado para receber o telefonema da notícia ruim, irmãos? Eu não sei o que te move por dentro. A dor, talvez o sofrimento, a angústia, o medo, o luto. Eu não sei o que é o teu dia mau. Talvez seja um luto que você nunca venceu. Talvez seja um casamento que você nunca superou. Talvez seja uma oração que nunca foi correspondida. Eu não sei o que é o teu dia mau. Mas eu vim nesse altar como profeta do Senhor para te dizer: independente daquilo que é ou vai ser o teu dia mau, tem um Jesus que te reveste, capacita para você permanecer firme. Por quê? Porque o dia mau ele vai vir, mas quando ele vier, aquilo que vai nos manter de pé é a presença do Espírito Santo, são as armaduras de Deus. Por isso que a pandemia veio e a igreja permaneceu de pé. Por isso que o problema vem e a igreja permanece de pé. Por isso que tem crise, mas a igreja
igreja permanece de pé, é a presença dEle, é a presença dEle. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ele é Jesus no teu dia mau, irmãos. Ele é Jesus no teu dia bom também. Só que quando o Senhor colocou no coração do pastor colocar acerca desse tema, é porque o pastor entende que vão ter dias que vão vir tempestades, problemas, crise, dor. Mas muitas das vezes, no dia da tempestade, eu revelo quem eu sou no secreto. Os discípulos, quando estão dentro do barco e Jesus vem andando por cima da água, tem grito dentro do barco. No dia da tempestade dos discípulos, pastor Iris, eles gritam, porque eles revelam o medo que está dentro deles. Só que Estevão, quando é jogado dentro de uma cova e é apedrejado, no dia mau de Estevão, ele dobra os joelhos e ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa ele pelos pecados deles, porque eles não sabem o que faz. A Ti entrego o meu espírito. O dia mau não pode definir. O dia mau não pode definir o momento que você vive. O dia mau precisa revelar aquilo que você carrega do lado de dentro. Eu não sei você, mas eu escolho carregar a presença do Espírito Santo de Deus. Eu escolho carregar as armaduras de Deus, para que quando o dia mau chegar, eu estarei de pé com Ele, com Ele, com Ele, com Ele. Deixa eu avançar. Jesus. Estais firmes, pois. Eu acabei de dizer que ele traz o comparativo como de um soldado romano. E ele traz as peças da armadura. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu revelar algo para você. Só tem dois caminhos. É o caminho da verdade ou é o caminho? Só que eu gosto do cinto, porque o cinto é a ferramenta da armadura que segura todo o restante. É ele que traz aperto para segurar todas as outras armaduras. É o cinto que sustenta a espada. É o cinto que sustenta a couraça. E é o cinto que aperta a calça. Mas por que você está trazendo o comparativo do cinto? Porque o cinto fala de verdade. E não adianta ter espada, ter couraça, se você anda na mentira. Ela não se sustenta. O que vai sustentar aquilo que você vai ser, aquilo que você vai carregar, é a verdade que você tem dentro de você. E o nome dessa verdade se chama Jesus de Nazaré. Só que há dois caminhos. É o caminho da verdade e é o caminho da mentira. Porque quando falamos acerca de cinto, falamos acerca da área emocional. E quando se fala de área emocional, irmão, é fácil se levar pela emoção, sim ou não? Se você estiver com o teu telefone e colocar um vídeo de uma criança ou alguma pessoa, adulto, passando por alguma necessidade, sofrendo maus tratos, passando por alguma coisa, pedindo ajuda, se o teu coração for de ser humano, você sente, o teu coração dói. Às vezes a lágrima vem sobre os teus olhos. Isso fala de emoção. Só que a emoção que você vive não pode retirar a verdade que você tem. A emoção que você vive no momento, ela não pode retirar a verdade que você tem constante dentro do seu coração. A emoção que eu vivo no momento
não pode tirar aquilo que eu carrego para a eternidade. Davi, o que você está pregando? Eu estou pregando que você não pode abrir mão da tua salvação por prazeres momentâneos, por emoções momentâneas. Existe um céu aberto para você, te esperando para viver as melhores emoções da tua vida. Só que aí nós seguimos, e no próprio versículo 14 vai dizer: e vestido a couraça da justiça. Abra a tua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo de número 10. Olha o que o texto diz. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 10. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Você está respirando? Dá um glória. Você só está vivo porque existe uma justiça do céu sobre a tua vida, que vivifica o Espírito que habita dentro de você. E aí, quando nós falamos acerca da couraça, falamos acerca da área vital que nós temos. Couraça, ela protege o nosso peito. Ela trabalha diretamente com o nosso coração. Quem já viu aquele termo assim? Ouve o teu coração. O coração fala, irmão. O coração sente. O coração dói. Área vital. Machuca. Dói. Parece que às vezes quando nós ouvimos coisas, desce o nosso coração e o nosso coração sente. Ele fica amargurado. Às vezes nós usamos aquele termo, parece que o meu coração está apertado hoje. Área vital. Mas independente daquilo que acontece do lado de dentro, existe um advogado. Existe uma justiça. Que na cruz do Calvário, quando você não era digno de nada, Ele olha para o céu e diz: Pai, está consumado. Ele está dizendo: você está livre, porque a justiça de Deus te deu vida, a justiça de Deus te deu liberdade, a justiça de Deus te permitiu andar, te permitiu falar, te permitiu viver, por causa da justiça. Existe uma história que eu ouvi de um pastor uma vez, acerca do menino com um barquinho. O menino tinha um barquinho de madeira e ele gostava muito daquele barquinho. Muito. Ele brincava todos os dias. Ele tinha feito o barquinho. Ele tinha pregado cada madeira, cada ripa. E ele amava. Ele não tinha muitas condições, ele era pobre. Só que teve um dia que ele brincando com o barquinho na água. A água levou o barquinho dele. O menino perdeu o barquinho. Dias depois ele passou em frente a uma vitrine de uma loja que vendia madeira, coisas feitas por madeira. E o que estava na vitrine da loja? O barquinho dele. O barquinho dele. Ele ficou tão feliz, tão eufórico, porque ele disse: eu achei o meu barco. Ele entrou correndo dentro da loja e falou: moço, esse barco é meu. Ele falou assim: como esse barco é teu, se está na minha vitrine, esse barco é meu. Ele: não, moço, eu perdi o barco é meu. Ele: me prova que o barco é teu. Ele falou assim: em tal lugar tem um prego assim, em tal lugar está escrito isso, dessa forma está assim, está assado, está feito dessa forma. Ele olhou e falou: realmente, tudo que você descreveu tem no barco, só que tem um problema. Qual é o problema? Agora o barco é meu e você precisa pagar um valor para ter o barco. Ele pega o dinheiro que ele tem, dá na mão do moço, compra o barco, pega o barco e vai para o lado de fora da loja. Quando ele está andando, ele olha emocionado para o barquinho e diz assim: agora você é meu duas vezes. Primeiro, porque eu te criei.
E segundo, porque eu te comprei. Você foi comprado com preço de sangue na cruz do Calvário. Existe uma justiça de Deus sobre a tua vida. Eu não estou perguntando o tamanho do teu problema, não estou perguntando o tamanho da tua dor. Eu estou dizendo que existe uma justiça de Deus sobre a tua vida. Ah, Jesus. Caralho, aleluia. E calçar os pés na preparação do Evangelho. Da paz. Irmãos, quando fala de sandália na Bíblia, fala de ter um nome, de ter uma origem, de ser alguém. Porque o significado de estar descalço, o significado de ser escravo, de não ter origem, não ter direção. E quando a Bíblia traz acerca dos calçados do Evangelho da Paz, pastor Moisés, eu fico imaginando um campo de batalha. E como é naquela época antiga, quem já assistiu os filmes de guerra antigos sabe, tinha aquele negócio de aquelas arenas. E quando você vai guerrear uma guerra, você vai batalhar, o primeiro passo para que você vença uma guerra é você permanecer de pé. Porque quando você está caído, em qualquer luta, você é alvo fácil. Porque quem vem de cima domina quem está embaixo. Então, quando ele fala acerca do evangelho da preparação, do evangelho da paz, ele está falando de preparar um caminho, de levar paz dentro de um caminho onde ele está calçado. Porque só tem como levar alguma coisa, transmitir alguma coisa, se você estiver de pé para levar aquilo que é preciso ser transmitido. Talvez você não esteja entendendo, mas você vai entender agora o que eu estou falando. Se eu for entrar dentro do campo de batalha, aqui agora, imagine que aqui embaixo seja o campo de batalha. E o meu adversário lançar pregos sobre o chão, pregos, ou alguma coisa, vidro, alguma coisa. E eu pisar neste lugar, descalço. Como é que você pisa num lugar que te machuca? Às vezes entulho. Você pisa de qual forma, pastor? Assim, devagar. Por quê? Porque machuca os teus pés. E se machuca os teus pés, todo o teu corpo sente. Se machuca os teus pés, todo o teu corpo fica vulnerável por aquilo que você está sentindo no pé. Então, é muito fácil eu pisar, cair e ser derrotado logo no começo da batalha, por causa daquilo que eu não carrego nos meus pés. Só que ele vai dizer, tomai sobretudo também a sandália do evangelho, da preparação do evangelho da paz. Ele está dizendo sobre a armadura, mas ele está dizendo, quando você for pisar para levar, tem que pisar calçado. Por quê? Porque tem guerra, tem batalha. Mas quando você pisar, mesmo com prego, mas se tiver calçado, você vai pisar firme. Por quê? Porque quando você pisa com uma preparação do evangelho da paz, você está carregando o Espírito Santo. Então aonde você pisa, o Espírito Santo pisa com você também. Aonde você pisa, o Espírito Santo pisa com você também. E aí você vai levando o evangelho, seja abençoado, seja cheio do Espírito Santo. Andando, vai dizendo, seja abençoada, cheia do Espírito Santo. Mas como é que eu estou andando? Eu estou andando porque meus pés estão preparados dentro do campo de batalha. Aquilo que vem de baixo não me para, não me atinge. Por quê? Eu estou calçado, por isso eu pulo, por isso eu ando, por isso eu corro, por isso eu não paro, porque aonde quer que pisares. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus, por isso que tem alguém que olha para a tua vida e diz assim, como que pode? Às vezes está tudo errado, a casa está uma bagunça, mas ela está lá com a Bíblia, levando dentro da bolsa, debaixo do braço, não para, está alegre, está sorrindo, está andando, porque o Espírito Santo está comigo. Ah, Jesus! E se o Espírito Santo estiver comigo, eu não paro.
Por isso que tem gente que diz, tem espinho, tem prego, tem vidro, mas eu não paro, porque os meus pés estão calçados e o Espírito Santo passeia junto comigo. Jesus. Tem um hino que diz assim, ó, Deus vai na frente, abrindo um caminho, quebrando as correntes, para contigo lutar. Ele trabalha, caminha, erga, comece a cantar. Por que você canta, irmãos? Por que você canta, irmãos? Porque você está tendo uma voz para clamar ao Senhor e dizer, Senhor, muito obrigado. O que faz o pastor Íris? Com tanto tempo está aqui nesse lugar louvando ao Senhor, Davi. É porque, o que está acontecendo? É porque os pés dele estão preparados por Cristo. Por isso que ele permanece de pé. Ah, Jesus. Eu não sei o que algumas pessoas fizeram no meio do caminho, mas eu tenho palavra para profetizar para essa igreja hoje. Tem gente que entrou nesse lugar como escravo, descalço, mas o Senhor vai calçar os teus pés hoje, e você vai sair daqui cantando o hino da vitória. Oh, Jesus. Poderoso de Israel. Jesus. Jesus. Você aqui que eu preciso terminar a mensagem. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. O escudo a qual o apóstolo Paulo se refere aqui no versículo 14, não é o escudo que nós estamos acostumados a ver nos filmes do Capitão América, esse redondo. Esquece isso. Esse escudo aqui é um escudo quadrado. É o escudo de defesa. Todas as armaduras que nós falamos agora são armaduras de defesa. Então é aquela parede que eles fazem quando o inimigo de lá prepara aquela carapuça para lançar o fogo. E o exército que está do outro lado fecha uma parede. Para quê? Para que a parede proteja quem está atrás. Pastor, posso usar um dos obreiros do púlpito? Por gentileza? Me ajuda a pregar? Vem 3 aqui comigo. Vem cá, Brão. Ficar com medo não. Me ajuda a pregar. A igreja vai entender isso aqui. Fica um do lado do outro, por gentileza. Cada um deles simboliza um escudo. Cada um deles simboliza um escudo. Quando o inimigo de cá lança o dardo para lá, eles têm que fechar, entrelaça os braços, o escudo. Porque no próprio escudo tem um encaixe para que receba o outro escudo. E quando o fogo vem, lá vem o dardo! Eles fecham a parede. Para quê? Para o fogo bater e não entrar e machucar quem está do lado de trás. Eu estou falando de ministério. Preste atenção no que eu estou pregando. Só que, se a parede quebrar e o dardo for lançado, o dardo entra aonde a parede tem. Quem já viu o filme sabe. Eles só precisam de um escudo quebrado para quem está do lado de fora dizer: a parede cedeu, avançar. E no espaço que está aberto, todos os outros entram e destrói quem está do lado de dentro.
Mas quem está daqui para cá está unido. Mas se desunir aqui, é suficiente para que o escudo seja quebrado. Tomai sobretudo o escudo da fé, para que podeis apagar todos os dardos inflamáveis do fé. Coisas que nós não vemos, mas precisamos acreditar. Nós não vemos o inimigo tentando destruir o ministério da igreja para afetar a igreja, mas ele avisa. Ele está tentando te matar. Ele está tentando te destruir. Só que quando nós temos um ministério que é unido, o inimigo ele tenta lançar o dardo, mas quando ele chega aqui ele bate e volta. Tem gente que fala assim: por que ser obreiro é tão difícil? Porque o primeiro dardo de fogo quem recebe é quem está na frente. Ele bate, mas não entra. Ué, mas essa igreja já está tanto tempo de pé, por quê? Eu vou tentar entrar nessa brecha aqui, que esse obreiro aqui é um pouquinho menor. Ele tenta entrar, bate, mas não entra. Não entra por quê? Porque o escudo da fé que é montado por essa igreja tem união. Quando fala de escudo, fala de união. Quando tem união, o inimigo não entra. Mas aonde tem discórdia, o inimigo pega a discórdia, entra e destrói quem está atrás. Mas Deus está me usando como profeta para dizer: independente daquilo que aconteça, tem que andar assim, ó, com a parede. Tem problema? Eu estou contigo. Tem adversidade? Eu estou contigo. Pastor, não gostei dessa palavra, é dura, mas eu continuo contigo. Pastor, não gostei da forma que o Senhor falou com ele, mas eu permaneço contigo. Pastor, não gostei da forma que a irmã falou, mas eu permaneço contigo, porque eu entendo que se nós estivermos unidos, o inimigo vai bater, mas ele vai bater em retirada, porque resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Obrigado. Mas para resistir tem que ter união. Para resistir tem que estar junto. Abra sua Bíblia. Em Efésios capítulo 4, versículo 13. Pastor, já estou terminando. Diz assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levando por roda de vento de doutrina, por engano dos homens, que astutas enganas fraudulentamente. Antes, seguimos com verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado. Vou ler de novo, versículo 16. Do qual todo corpo, unidade, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta operação de toda parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Porque a igreja é edificada? Porque tem unidade no corpo. Eu não sou de fazer isso, mas vou fazer aqui hoje. Olha para quem está do teu lado. Só segura, irmão, a mão dele. Aperta a mão dele, aperta a mão dela. Fala assim: estou contigo. Fala: estou contigo. Meu escudo une no teu. Fala para ele. A minha fé está junto com a tua. Fala para ele, fala para ela. Independente daquilo que o inimigo lançar de lá, nós vamos permanecer juntos aqui dentro. Tomai também o capacete da salvação. Área fatal. Não vai dar tempo nem de aplicar isso aqui. Área da mente. A doença do século. Onde está afetando a nossa juventude, nossos adolescentes, nossas crianças. Depressão, ansiedade. Espírito inferior. É aonde? Na mente. Só que se a minha mente estiver aberta do jeito que está aqui, ela é facilmente encontrada. Porque ela está sem
Aí talvez você pergunte, por que ele falou a salvação como capacete? Porque quando eu estou com capacete, eu estou protegido. Pode tentar me atingir, mas não machuca a minha cabeça, porque eu estou protegido. Quem sabe da onde veio e para onde está indo, não tem ouvido para ouvir aquilo que não presta. Não tem olho para olhar aquilo que não serve para nada. Não tem boca para falar aquilo que não edifica em momento nenhum. É quem está com capacete. Quem está com capacete às vezes ouve pouco, não consegue falar. A visão às vezes é pouca, porque está com capacete. É Deus dizendo, deixa eu colocar o capacete em você. Porque quando você está com capacete, eu tomo domínio daquilo que você é, daquilo que você pensa, daquilo que você fala. Salvação. Existe um céu, irmãos. Existe um céu. Não negocie a sua coroa. Está chegando um dia que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Eu vou. Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. Tome todo dia o capacete. E o texto termina dizendo: e a espada do Espírito, que é a palavra. Existem dois tipos de espada. A espada grande e a espada pequena, que é colocada aqui na cintura. É qual o apóstolo Paulo está falando, que vai simbolizar a palavra de Deus, que é a arma de ataque. Eu não ataco pela carne, eu ataco pelo... E o Espírito age através da palavra. Quando Jesus é tentado por Satanás em Marcos capítulo número 4. Jesus, se és filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Jesus está dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Quem tem Bíblia aí? Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia. Quando o inimigo te desafiar, levanta a tua Bíblia. Responda pela palavra. Abaixa. Quando o Espírito te afrontar, responda. Quando faltar palavras dentro do teu casamento, quando não souber o que falar, o melhor manual que existe continua sendo a palavra. Em dia de guerra existe uma palavra, e eu estou sobre esta palavra. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo es. É pela. Quando o inimigo tentar te envergonhar, responda pela palavra. Quando o inimigo tentar te matar, responda pela palavra. Quando ele tentar destruir a tua casa, responda pela palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus resplandeça sobre ti a unção e derrame sobre a tua cabeça o óleo. E que não falte revestimento. E que você saia desse lugar revestido pelo poder e pela palavra. Pastor Moisés, muito obrigado. Glória seja dada a Jesus, irmãos, pela boa palavra do Senhor, vindo aos nossos corações pelo Espírito Santo. Meus irmãos, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, não devemos endurecer nossos corações. A palavra do Senhor é pura, é como disse aqui, calçados os pés na preparação do Evangelho, que é a palavra da paz. Eu lembrei de um texto de Jeremias, capítulo 2, versículo 25. Quando Deus chamou Jeremias e falou como estava a situação de Israel, como ele prometeu, como ele cumpriu as promessas e como Israel estava se afastando da promessa. Transformou aquilo que era bênção, transformou numa, não chega a ser uma maldição, mas transformou num pecado, né? Um pecado nojento diante de Deus.
Aí, dentre linhas, o Senhor falou pela boca do profeta Jeremias, 2:25. Evita que o teu pé ande descalço, que a tua garganta tenha sede. Porque, irmãos, não anda normal quem anda descalço. E com sede, então, não está normal. Qualquer pessoa que você veja, eu vi uma cena inusitada há muitos anos atrás, nunca mais esqueci. Eu sempre gostei de viajar de ônibus e ia na janela, naquele banco alto, né, perto do cobrador. Eu gostava de ir ali. Que ali ninguém me incomodava, no cantinho, pegava no ponto final, ia lendo. Eu lia um livro até metade de um tempo, aí depois lia a Bíblia na outra metade, era tudo calculado. Eu gosto assim, do meu metodismo, né? Então, aí depois eu tirava um tempo, já não lia mais nada, ia só olhando o movimento, quando ia chegando próximo à empresa. E o ônibus parou, aí eu olhei, eu vi um camarada arrumadinho, bem arrumadinho, bem alinhadinho, mas estava descalço. A razão, não sei. É anormal, irmãos. É anormal. Você imagina eu entrar aqui descalço, arrumado, descalço. É anormal. Quando acontece isso em sonho, é um pesadelo, você fica desesperado. Evita que teu pé ande descalço. O evangelho da preparação da paz é fundamental nessa armadura, irmãos. O revestimento tem que ser completo, do alto da cabeça à planta do pé. Amém? Fique de pé, vem aqui aqueles que desejarem vir. Vamos fazer oração.